Vamos lá, Aguinaldo Vieira, eu vou já trocar de assunto, enquanto se alguém quiser se posicionar, vai falar com a gente aqui ao vivo. Ó, Flávio Mantovani deu uma resposta sobre o teu estacionamento do Shopping Centers de ontem. Ah, que bacana. Tá certo? Vamos ouvir aí o posicionamento do diretor do Procon aqui de Maringá, Flávio Mantovani. Bom dia, meu amigo Paulo Caetano, também bom dia, bancada, bom dia você que acompanha aqui a rádio Jovem Pan. O assunto que o Aguinaldo Vieira trouxe aqui é o seguinte, sobre a cobrança em shopping, né? Por que é que o shopping cobra o valor inteiro, sendo que a pessoa ficou 1 hora ou 2 horas só ali parada no shopping? Será que o shopping não poderia fazer uma cobrança de forma fracionada? E eu respondo para você aqui do Procon. Infelizmente, não existe uma lei que possa obrigar com que o shopping faça essa cobrança de forma fracionada. Ali é iniciativa privada, né? É um espaço privado, só que de uso público, mas ele é privado. E se é privado, não tem como o poder público, por exemplo, obrigar ele a fazer um preço ou tabelar algum tipo de preço ou algo nesse sentido. Inclusive, aqui no estado do Paraná nós tínhamos uma lei que foi aprovada dizendo que os shoppings deveriam cobrar de forma fracionada. Essa lei foi para o STF, declararam a inconstitucionalidade dessa lei e o STF derrubou com base da livre iniciativa, né? Ou seja, não tem como uma lei estadual, uma lei municipal falar sobre isso. Teria que ser uma lei federal que falasse do Código de Defesa do Consumidor, Direito Civil, é uma outra parada. Então, infelizmente, não existe essa possibilidade de se obrigar o shopping a cobrar de forma fracionada. A gente vai ter que continuar pagando essa tabela cheia da diária inteira, mesmo que você fique pouquinho tempo. E outro assunto que as pessoas perguntam muito em shopping, eu quero aproveitar para dizer, tem muita gente que para em vaga de deficiente no shopping, tem gente que para em vaga para autista, tem gente que para em vaga de gestante e não está nem aí com a paçoca. Tem uma dica para você, é o seguinte, como é um local privado de uso público, qualquer pessoa pode acionar o CEMOB, por exemplo, e o agente de trânsito pode ir naquele local e multar sim aquela pessoa, mesmo que não seja na rua, mas aquele espaço ele é de uso público, é privado, mas de uso público. Então, você toma muito cuidado aí, você que costuma parar em vaga de deficiente, vaga de gestante, e não é o seu caso que você não tem o direito, que as pessoas, qualquer pessoa pode acionar o trânsito e você pode ser multado. Qualquer dúvida aí do Procon, fala com a gente que eu tenho o maior prazer do mundo em responder para você. Valeu, Paulo. Tchau. 7h22? Repita. 7h22, é Aguinaldo Vieira. Bom, Tá fechado, tá fechado. o nosso amigo Flávio Mantovani, talvez pela pouca experiência dele à frente do Procon, por exemplo, existe um caso, sabe aqueles fósforo de palito que você vai comprar no supermercado? Geralmente ele vem uma caixinha já com 8, né, assim. E o Código de Defesa do Consumidor diz que você pode comprar aquilo fracionado. Se você tirar uma caixinha das 8, por exemplo, do pacote, o supermercado tem que aceitar que você compre apenas aquela. Tem sim. Medicamento, né? Medicamento só que pode vender fracionado. Não, eu nunca vi você comprar um Doril e falar, dá um comprimido pra mim. É o que a lei diz, não, é medicamento. Não só comprimido, não. Não, a lei diz. Mas, por exemplo, é fracionado, por exemplo, aquela caixinha de fósforo que você pode comprar. Então, não tem como aceitar que você utilize um serviço de 40 minutos e você pague por 12 horas se você não utilizou. Então, é inadmissível. Da mesma forma que a Expo Engar é um espaço particular público e o Procon foi lá multar o preço por causa da tabela da cerveja que estava muito alto, da água, do refrigerante que estava muito alto. Com que poder, por exemplo, o Procon foi lá então notificar a Expo Engar, as empresas? Privada, né? Se é uma festa privada num espaço de certa forma público também, porque é uma concessão pública. Então está errado. Se não há lei especificamente, não precisa o Procon parar ali na porta porque não existe lei. Por exemplo, poderia talvez ser o primeiro Procon a ver uma questão que possa levantar isso e que chegue até o STF para deixar bem claro essa questão. Então, eu acho inadmissível o Procon dizer que eu tenho que pagar por um serviço que eu não utilizei na sua totalidade. Então tá errado. Então, como exemplo, a caixinha de fósforo que você pode comprar ela fracionada dentro daquele pacote com acho que 8, 10. Se você quiser comprar só uma, o supermercado é obrigado a aceitar que você compre apenas uma caixinha.
Vai. Você quer falar, Rigon? Vai. Claro, você de falar que Então isso, fala. como o Flávio foi bem didático, não está no Código do Consumidor. O STF tem um julgamento a respeito, não existe lei federal. E que Pô, nem tá não dizendo que o existe. PROCON pode ir lá na Expoingá multar. É espaço público, ele acabou de dizer. Ué? Espaço público. Espaço público. Então, mas ele acabou de Vou dizer te- que o vou te dar um estacionamento é um exemplo. espaço Vou te privado dar- e é público. Vou te dar um exemplo. Tanto é que a Simone pode multar lá dentro. Lei maior prevalece sobre lei menor. Então teria que ter estar lá, então. Ele pode entrar no mercado, o PROCON, através da CETRAN, o Gilberto Público pode entrar no mercado e multar quem está estacionado no local Exatamente. de uso. É um Então- espaço privado, mas ele pode. Por quê? Porque é um espaço público. O poder público tem ascendência sobre isso. Agora, eu queria dar um exemplo aqui de algo que lei municipal, existe muita lei municipal, de H, porque o que vale é a lei estadual, prevalece a lei federal. Quando construíram um shopping chamado Aspen Park, cujo mudou o nome para... Aquele um que ia cair, né? Segundo a mãe de Ná. Segundo a Medina ia cair. Mudou para Maringá Park. É de um rapaz até que, tadinho. Então as empresas quebraram durante a construção. Ali era uma clínica. E teve uma briga danada na justiça. Não, vai Por posso. causa da minha revista. Bem, resultado. Ali não podia se construir prédio com mais de 2 andares. Nós temos uma pessoa aqui que manja dessa parte. Espero que... Acho que na época ela nem nascida era. Mas aí um vereador, meu amigo Nereu Vidal César, entrou com um processo, com um projeto, permitindo que ali fosse construído um prédio daquele tamanho. Em troca, eles não iriam cobrar o estacionamento de quem fosse para lá de carro. Vai lá entrar sem pagar. Não existe, porque a lei maior prevalece sobre a lei menor. É assim que funciona. Serviu para furar o tweet, plano Kim, Tá, diretor. eu acho assim, esse negócio de privado e público, acho que não tem muito equivalência se a gente percebeu que o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor preceitua. Artigo 1º, o presente código estabelece Há uma relação de estabelece consumo. normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social. Então, assim, indiferente se é no ambiente privado, como é que o PROCON tem poder, por exemplo, de polícia em entrar lá no comércio de alguém que é estabelecimento privado e falar sobre preços que realmente estão em desacordo? É óbvio, é uma intervenção que pode ser feita. Pode ser feita. Agora, realmente, como o Aguinaldo colocou aqui, se o valor ele realmente não está fracionado, então tem que arrumar a forma de informar a população. E não deixar como se as 12 horas lá fossem R$13 e deixar meio que vago na cabeça do consumidor que a hora seria fracionada. Tem que pelo menos deixar claro para o consumidor que isso não seja prejuízo para ele. É muito simples e o PROCON tem poder para isso. Ó, Fernando Tupan, quero te ouvir. 1 minuto, Tupan. Quero saber o que você acha dessa história. Eu acho que o presidente do PROCON está totalmente errado. Se ele pode entrar, multar, ele pode fazer isso funcionar. Mas existe, Paulo Caetano, uma coisa chamada o poder econômico. Os shoppings têm muito poder econômico e eles conseguem qualquer coisa que quiserem. Isso está claro. Quando se tem poder econômico, se consegue qualquer coisa nessa política brasileira, infelizmente, Paulo Caetano, infelizmente. E isso precisa acabar. Você precisa fazer o quê? O Aguinaldo está certo, tem que fraccionar, porque existe o interesse local. E o interesse local, Paulo Caetano, está acima do interesse nacional, porque cada município tem sua particularidade e isso deve ser a base de todo esse julgamento para acabar com essa história de venda casada.